Meu nome é Poliana. Todo mundo achava minha família perfeita. Sorrisos alinhados em festas, fotos bem produzidas nas redes sociais, a fachada da casa sempre limpa, as roupas passadas sem um vinco fora do lugar. Mas bastava cruzar a porta principal para que a verdade começasse a pesar. Aquele silêncio cortante, onde cada passo parecia errado, cada palavra era medida, e cada gesto meu, por mais cuidadoso que fosse, era criticado, ignorado ou, pior ainda, comparado ao Gustavo. Gustavo era meu irmão mais novo, o sol daquela casa. Tudo nele era celebrado, desde as notas medianas até as piadas sem graça. Bastava ele entrar em um ambiente que minha mãe iluminava os olhos. Já eu, era como uma sombra. Uma presença tolerada, como se eu estivesse ocupando um espaço que deveria pertencer a outra pessoa. Nunca fui desrespeitosa, nunca fui rebelde. Mas também nunca fui suficiente. Minha mãe, Cláudia, era conhecida como uma mulher de sucesso. Dono de uma loja de roupas finas, sempre com os cabelos impecáveis, maquiagem perfeita e um discurso ensaiado sobre família, elegância e mérito próprio. O mérito, é claro, ela só via nos outros. Eu a observava de longe, tentando entender em que momento ela havia desistido de mim. Talvez nunca tenha tentado, para ser honesta. Desde pequena, me acostumei com aquele olhar dela, frio, avaliador, como quem sempre esperava mais de mim, mesmo quando eu não sabia o que exatamente estava fazendo de errado. Meu pai, Ricardo, era ainda pior, embora mais sutil. Ele não me maltratava, mas também não me defendia. Era um homem que preferia manter a paz do que provocar a verdade. Quando eu ainda era criança e perguntava por que minha mãe nunca me abraçava, ele apenas dizia: ela demonstra de outras formas, filha. Aprenda a interpretar. Mas com o Gustavo, não precisava interpretar nada. Os abraços vinham fáceis, os elogios escorriam sem filtro. Mesmo assim, eu tentava. Eu me arrumava para os jantares de família, ajudava minha mãe com a loja quando ela deixava, me oferecia para lavar a louça, preparar o café da manhã, até costurar etiquetas em roupas para o bazar da escola do meu irmão. Nunca fazia diferença. Quando notavam, era para apontar um defeito, uma distração. Quando me ignoravam, doía mais. A casa onde morávamos era bonita. Piso de madeira encerado, janelas largas, quadros modernos. Mas era fria, como uma vitrine de loja cara, tudo estava no lugar, mas não havia calor humano. Eu vivia ali como uma hóspede, como alguém que sabia que, a qualquer momento, poderia ser convidada a sair. Ninguém sabia da verdade. Na escola, eu era filha da Cláudia, a menina de postura certinha, notas boas que raramente se metia em confusão. As outras mães elogiavam a educação que eu recebia, sem imaginar que todo o meu comportamento era forjado pelo medo de incomodar. O medo de ser notada, da maneira errada. Às vezes, eu imaginava minha vida como aquelas bonecas de vitrine. Bonitas por fora, ocas por dentro. E, ainda assim, havia um lugar onde eu conseguia respirar sem parecer um erro ambulante. Mas esse lugar, eu ainda vou te contar. Antes, você precisa entender quem eu era quando tudo começou. Porque ninguém nasce forte, a gente se torna. E eu estava prestes a ser forjada no abandono, na solidão, e, principalmente, na escolha de não me tornar igual a eles. Eu era Poliana. E até aquele momento, apenas uma figurante na história da minha própria vida. Se existia um lugar onde eu conseguia existir sem me encolher, esse lugar era a padaria da minha avó. Ela ficava no centro da cidade, numa esquina antiga onde o tempo parecia andar devagar. A fachada era simples, com uma placa de madeira gasta que dizia Padaria Elza, desde 1974. Os azulejos estavam um pouco desbotados, as cadeiras de ferro rangiam, e o sino sobre a porta fazia um som delicado toda vez que alguém entrava. Mas ali, tudo tinha alma. E, ao contrário da casa onde fui criada, ali, eu não precisava me provar. Minha avó Elza era baixinha, magra e usava sempre um avental com cheiro de baunilha. Tinha as mãos marcadas pelo tempo, os cabelos presos num coque e uma firmeza doce no olhar que fazia a gente prestar atenção sem se sentir diminuída.
Ela era o tipo de pessoa que dizia o que precisava ser dito, mas nunca com veneno. Era como se as palavras dela fossem pão quente, simples, mas confortantes. Desde pequena, eu amava passar os fins de semana lá. Enquanto as crianças da minha escola falavam em shoppings e festas de aniversário cheias de balões, eu me sentia feliz só de poder ficar atrás do balcão, ajudando minha avó a embalar os pães ou a organizar as prateleiras. Ela me ensinava tudo com paciência, como sentir a textura certa da massa, como saber o ponto do fermento pelo cheiro, como colocar amor mesmo nas receitas mais simples. Comida feita com raiva pesa no estômago, minha filha, ela dizia enquanto sovava o pão. Mas não era só de farinha e açúcar que minha avó me alimentava. Ela me ouvia. Me via. Sabia quando eu estava quieta demais, quando os meus olhos não brilhavam como antes. Às vezes, eu maldizia uma frase e ela já sabia o que eu estava tentando esconder. Sei que é difícil ser diferente numa casa onde todos querem que você seja igual. Mas você tem algo raro, Polly. Você tem sensibilidade. Isso não é fraqueza, é domingo. Eu fingia não acreditar, mas por dentro essas palavras me sustentavam mais do que qualquer elogio que eu nunca recebi da minha mãe. Ela não falava mal da minha família. Nunca disse que minha mãe era dura demais ou que meu pai era ausente. Mas às vezes, enquanto me servia um pedaço de bolo de fubá, ela soltava frases como: tem gente que só sabe ver o que brilha por fora, mas o que tem valor mesmo é o que ninguém enxerga de longe. Eu sabia exatamente sobre quem ela estava falando. Com o tempo, comecei a me interessar de verdade pela confeitaria. Ficava horas observando minha avó misturar ingredientes, testando combinações, decorando tortas. Anotava tudo em um caderno que eu escondia na mochila, como se fosse um diário secreto. Inventava receitas na cabeça antes de dormir, imaginava vitrines com meu nome, clientes sorrindo ao experimentar algo feito por mim. Era um mundo que eu construía em silêncio, porque no meu mundo real, ninguém acreditaria que eu era capaz de criar algo bonito. Certa vez, minha avó me deixou preparar um bolo inteiro sozinha. Era um bolo simples de cenoura com cobertura de chocolate, mas quando ele cresceu direitinho no forno e soltou aquele aroma doce pela cozinha, eu quase chorei. Quando ela provou, sorriu com os olhos marejados e disse: tá aqui. Seu sabor, sua coragem. Isso é só o começo, Polly. Naquela noite, voltei para casa com as mãos cheirando a canela e o peito aquecido por uma alegria que eu não sabia explicar. Era a primeira vez que alguém acreditava em mim sem exigir nada em troca. Não por obrigação, não por orgulho, não por conveniência. Apenas, por amor. Se hoje eu sei o valor de um recomeço, é porque naquela padaria, entre fornadas e silêncios, aprendi que amor de verdade não cobra, não compara, não exige performance. Amor verdadeiro acolhe. Nutre. E me ensinou, sem que eu percebesse, a crescer com raízes firmes, mesmo num terreno que nunca me quis. Eu ainda não sabia, mas aquele lugar, tão pequeno aos olhos dos outros, seria o palco da maior virada da minha vida. E minha avó, com suas mãos de farinha, seria a mulher que me ensinaria a transformar abandono em propósito. Naquela manhã, acordei com o coração acelerado. Não era ansiedade, era esperança. Vinha tímida, como quem não se sente bem-vinda, mas ainda assim ousa aparecer. Era o meu aniversário de 18 anos. 18. Repeti o número em silêncio enquanto me olhava no espelho. 18 significava liberdade. Significava, talvez, ser finalmente vista. Talvez até um parabéns com um abraço sincero, ou um bolo com meu nome escrito em glacê torto. Sonhar era arriscado, mas naquele dia, eu decidi arriscar. Vesti minha melhor blusa, uma que eu mesma costurei com retalhos que minha avó me deu, e prendi o cabelo com uma presilha antiga. Quando desci as escadas, respirei fundo. Tudo estava em silêncio, mas meu olhar vasculhava sinais. Balões? Cheiro de bolo. Alguém me esperando com um sorriso? Nada. A cozinha estava vazia. A sala, arrumada como sempre, mas sem nenhum presente ou cartão. O vazio se assentou no meu estômago como uma pedra. Foi quando ouvi vozes do lado de fora.
risos, música, passos. Meus olhos brilharam. Talvez tivessem preparado uma surpresa. Abri a porta dos fundos devagar, tentando conter a emoção, e me deparei com uma cena que me paralisou. Mesas decoradas com flores azuis e brancas, toalhas novas, pratos de porcelana. Uma tenda alugada cobria metade do quintal. Pratos sendo servidos por garçons uniformizados. Convidados sorrindo. Música ambiente. E no centro de tudo, meu irmão, Gustavo, de terno claro e taça na mão. Minha mãe, Cláudia, estava radiante ao lado dele, segurando um copo de espumante. Meu pai filmava tudo com o celular. O letreiro pendurado na varanda dizia tudo o que eu precisava saber. Parabéns, Gustavo, nosso orgulho. Fiquei ali parada, sem saber se avançava ou recuava. Ninguém tinha percebido minha presença. Até que minha mãe me viu. Seu sorriso diminuiu, mas não desapareceu. Ela se aproximou devagar, ainda com a taça na mão. Por que está aqui com essa cara, Poliana? Sua voz soou baixa, mas firme. Olhou-me de cima a baixo como se eu tivesse invadido uma cerimônia sagrada. Vai estragar a celebração do seu irmão agora? Engoli em seco. Meu corpo tremia, mas minha voz saiu, ainda que fraca. Hoje é meu aniversário. 18 anos. Ela riu. Mas não foi uma risada leve. Foi aquele tipo de riso curto, debochado, que fere mais do que gritos. Francamente, Poliana. Acha mesmo que tínhamos que parar tudo por sua causa? Olhou em volta, como se pedisse desculpas aos convidados pelo meu atrevimento. Você nunca foi de comemorações mesmo. E, para ser bem sincera, já não aguentávamos mais. Minha garganta queimava. As palavras me atravessavam como espinhos. Tá na hora de crescer. De sair dessa casa. A cada sílaba, senti o chão afundar. Eu não acreditava. Esperei por uma intervenção. Um gesto do meu pai, talvez. Mas ele permaneceu imóvel, fingindo que filmava outra coisa. Meu irmão apenas me olhou e sorriu de canto, como se tudo fosse merecido. Minha mãe fez sinal para um funcionário do buffet. Pode levar as malas dela. Estão no corredor. Ela já está grandinha, vai dar um jeito. As pessoas fingiram não escutar. Algumas abaixaram os olhos. Outras se viraram, constrangidas. Mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Minhas mãos tremiam quando peguei a alça da mala que o rapaz trouxe até mim. Eu queria perguntar por quê. Queria gritar. Queria chorar. Mas não dei a eles esse espetáculo. Apenas me virei, com o rosto erguido, e caminhei até o portão. A música continuava tocando. Os risos não cessaram. Era como se eu nunca tivesse existido. Mas ali, naquela despedida forçada, algo dentro de mim nasceu. Uma faísca silenciosa. Eles pensavam que estavam me jogando fora. Mas, sem perceber, estavam me libertando. O céu parecia pesar sobre mim enquanto eu arrastava minha mala pela calçada. Meus pés doíam, minha garganta ardia com o choro que eu não deixava sair. Cada passo me afastava daquela casa, daquele quintal decorado, da última ilusão que eu tinha de que, um dia, seria amada por eles. Eu estava sozinha. Com 18 anos recém-completados e nenhum parabéns. Nenhum abraço. Apenas a lembrança da voz da minha mãe dizendo que não me aguentava mais. A única pessoa em quem pensei foi minha avó. Eu não precisava ligar. Ela sempre dizia que eu podia aparecer a qualquer hora, mesmo que fosse só para tomar café e ouvir silêncio. Quando cheguei à padaria, o sino da porta tilintou como sempre fazia. Era como se ele dissesse: você chegou, sem julgamento, sem perguntas. Dona Elsa olhou por cima do balcão e arregalou os olhos. Minha nossa, o que aconteceu, menina? Fiquei em silêncio. Era difícil dizer em voz alta o que tinham feito comigo. Mas ela entendeu.
Me abraçou com força, sem precisar de explicação, e disse apenas: "Você não vai mais sair daqui sozinha." Subimos pela escada lateral, que rangia a cada degrau, até o quartinho que ela usava como depósito e às vezes como descanso. Era pequeno, com uma cama de solteiro encostada na parede, uma comoda antiga e uma janela com vista para os fundos da padaria. O teto era baixo e o piso de madeira estalava, mas o cheiro de pão fresco que subia da cozinha tornava tudo mais leve. "Não é muito, mas é seu agora", ela disse, colocando minha mala no canto. "E ninguém vai te tirar daqui." Naquela noite, dormi como quem se esconde do mundo. Enrolada no cobertor que ela me deu, sentia o corpo moído, a alma em pedaços. Mas havia ali, entre o som das fornadas e o barulho da rua, uma paz que eu jamais conhecera naquela casa grande. Pela primeira vez, eu não precisava fingir nada. No dia seguinte, acordei com a luz invadindo o quarto pela janela e o cheiro de café fresco me chamando. Desci ainda de pijama e encontrei minha avó organizando pães na vitrine. "Pode começar devagar, se quiser", ela disse com um sorriso. "Mas se quiser trabalhar, o avental tá ali pendurado." Não hesitei. Coloquei o avental e fui atrás do balcão. Comecei limpando mesas, depois ajudando no caixa, lavando formas, varrendo o chão. O movimento era constante, e ninguém perguntava quem eu era ou por que estava ali. Para os clientes, eu era só mais uma atendente, e isso me aliviava. Pela primeira vez, eu podia existir sem ser julgada ou comparada. Era só trabalho. E, no fundo, eu adorava aquela rotina. Mas claro, a notícia correu. Não demorou para alguém da vizinhança comentar. E menos ainda para chegar aos ouvidos da minha mãe. Um dia, no meio do expediente, duas mulheres entraram rindo e cochichando. Uma delas falou alto o suficiente para que eu escutasse. "É ela, sim. A filha da Cláudia. Agora garçonete, acredita?" A outra respondeu rindo. "Achou o lugar dela, né? Bem aqui, limpando mesa." Fingi que não ouvi. Sorri como quem não sente. Mas à noite, quando subi para o meu quarto, chorei em silêncio. Não pela humilhação, mas porque parte de mim ainda esperava que alguém da minha antiga casa viesse me procurar. Pedisse desculpas. Dissesse que foi um erro. Mas ninguém veio. E com o tempo, fui deixando de esperar. Passei a focar nas mãos. Nas tarefas. No cheiro das fornadas. Na massa entre os dedos. Era o que me ancorava. Comecei a experimentar receitas antigas da minha avó, a testar combinações, a fazer anotações no meu caderno. Quando a padaria fechava, eu usava o forno para assar meus primeiros bolos, tímidos, tortos, mas cheios de intenção. Minha avó provava tudo com olhos atentos. "Tem carinho aqui dentro", ela dizia. E isso não se aprende em nenhuma escola. Aos poucos, sem que eu percebesse, algo dentro de mim começava a se recompor. Era lento, imperceptível. Mas eu estava me reconstruindo. Com açúcar, farinha e dignidade. Eles haviam me arrancado de casa como quem joga fora um objeto quebrado. Mas ali, em cima da padaria, entre panelas e migalhas, eu estava me tornando algo novo. Algo que eles jamais reconheceriam, até ser impossível ignorar. A primeira vez que um cliente elogiou um doce meu, eu não soube reagir. Fiquei parada, atrás do balcão, segurando o pano de prato com as mãos ainda úmidas. Era um homem de terno, com pressa, do tipo que mal tirava os olhos do celular. Mas, naquele dia, ele parou. Levantou os olhos, mastigou devagar e disse: "Quem fez isso aqui?" Minha avó, que atendia ao lado, apontou discretamente para mim. "Foi ela. Minha neta." Ele sorriu, meio surpreso. "Você tem talento, menina. Esse bolo tem memória. Parece comida de infância." Não sei o que me tocou mais, o elogio ou a ideia de que alguém havia sentido algo ao comer algo meu. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. E, quando a padaria fechou, eu fui direto para o caderno.
Era um bolo de banana com cobertura de caramelo crocante. Eu o havia criado de forma intuitiva, juntando receitas que aprendi com minha avó e testando proporções na madrugada anterior. Tinha ficado bom, mas eu achava que ninguém notaria. Naquela semana, o homem voltou. E pediu o mesmo bolo. Guarde um pedaço para mim. E se fizer outro sabor, quero experimentar também, disse ele, antes de sair. Minha avó me olhou com aquele sorriso que ela só usava quando sabia que algo estava prestes a mudar. Talvez a cidade esteja pronta para te conhecer. Comecei a testar mais receitas. À noite, quando o barulho da rua diminuía e a padaria ficava em silêncio, eu ligava o forno e deixava minhas ideias correrem soltas. Fazia bolos, tortas, biscoitos. Misturava ingredientes que eu só conhecia de nome e outros que aprendi na prática. Escrevia tudo. Às vezes dava errado, e eu ria de mim mesma. Às vezes dava tão certo que eu tinha vontade de gritar. Aos poucos, minha avó liberou um pequeno espaço da cozinha só para mim. Mandou instalar uma prateleira extra, separou utensílios e comprou uma balança nova. Era modesto, mas era meu. E naquele canto, comecei a criar uma identidade. Um estilo. Meu próprio sabor. Decidi arriscar e criei uma pequena linha de doces autorais para a vitrine. 3 bolos, 2 tipos de tortas e um biscoito amanteigado com limão e lavanda. Coloquei etiquetas feitas à mão, com o nome Doces da Polly escrito em caneta. No começo, ninguém ligou. Depois, alguns clientes começaram a perguntar. Esses aqui são diferentes, são caseiros? São da neta da dona Elsa, minha avó respondia. Ela que inventa. E assim, com a voz firme da minha avó e o boca a boca da vizinhança, meus doces começaram a sumir da vitrine mais rápido do que eu conseguia repor. Foi numa dessas manhãs movimentadas que ele apareceu. Um homem alto, de blazer bege, bem arrumado, com um relógio chamativo e olhar curioso. Pediu café e uma fatia de bolo de maracujá com crosta amanteigada. Sentou-se no canto, provou devagar. Quando terminou, pediu outra fatia. E depois, mais uma. Antes de ir embora, se aproximou do balcão. Você que faz esses doces? Assenti, meio tímida. Sou dono de uma rede de cafeterias em expansão. Quero produtos como esse nos meus balcões. Você trabalha com fornecimento? A pergunta me atingiu como um raio. Eu não fazia ideia de como responder. Fornecimento? Eu trabalhava com um forno só, no andar de cima de uma padaria de bairro. Não, quer dizer, ainda não, respondi, gaguejando. Ele me entregou um cartão. Pense a respeito. Há espaço para talento como o seu no mercado. Naquela noite, encarei o teto do meu quartinho por horas. Meu coração batia como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. E, pela primeira vez, não era medo. Era impulso. Vontade de sair do lugar onde me colocaram. Onde me deixaram. Onde me descartaram. Mostrei o cartão à minha avó. Ela leu em silêncio, depois olhou para mim com um brilho discreto nos olhos. Se quiser tentar, eu te ajudo. E ela ajudou. Me ensinou sobre planejamento, me levou até um contador de confiança, dividiu comigo um pedaço maior da cozinha. Me emprestou um valor guardado, disse que era investimento de vó. Juntas, limpamos o quartinho para transformar uma parte dele em um mini ateliê. Pintamos as paredes, improvisamos uma mesa, instalamos uma segunda geladeira. Era apertado, mas era um começo. Comecei a produzir por encomenda. Embalei tudo com carinho, desenhei etiquetas novas com meu nome. Criei uma página nas redes sociais e, aos poucos, seguidores começaram a aparecer. Clientes deixavam comentários dizendo que meus doces tinham gosto de verdade. E eu? Eu começava a me lembrar que existia. Não como filha rejeitada. Não como garota invisível. Mas como alguém que fazia algo bom. Algo que tocava as pessoas. Eles não sabiam, mas a garota que eles expulsaram estava virando algo que nunca imaginaram.
E não era por vingança. Era por mim. O que ninguém me disse, e que eu mesma aprendi vivendo, é que a vida gira. E às vezes, gira depressa. Pouco tempo depois que minha pequena confeitaria começou a ganhar forma, os sinais de que o Império Alves estava ruindo começaram a aparecer. Pequenos no começo, quase imperceptíveis. Mas eu conhecia bem aquele mundo de aparência onde vivi por tanto tempo. Sabia identificar rachaduras mesmo quando estavam cobertas de maquiagem e palavras bem ensaiadas. Vi a primeira pista numa postagem da loja da minha mãe. O perfil, que antes transbordava fotos de roupas caras e clientes especiais, começou a repetir as mesmas imagens. Os comentários, antes cheios de elogios, estavam vazios. Depois, uma vizinha que vinha sempre comprar meus biscoitos soltou: "A loja da Cláudia tá às moscas, dizem que perdeu uma parceria grande com um fornecedor de São Paulo." Fingi indiferença. Mas por dentro, era como assistir de longe o desmoronar de um castelo que um dia me mantivera trancada do lado de fora. O segundo baque veio com meu pai. Um dia, entre um café e outro, ouvi dois senhores conversando num canto da padaria. Ricardo foi dispensado da empresa, corte de pessoal. 30 anos e nem agradeceram direito. Eu soube, na hora, que falavam dele. Meu pai, que sempre andava com a pasta de couro debaixo do braço, fingindo ser indispensável. Aquele que nunca ergueu a voz para me defender, mas sempre encontrava tempo para elogiar Gustavo em público. Gustavo, Gustavo. A queda dele foi diferente. Mais barulhenta. Um vídeo vazou nas redes sociais. Mostrava ele em uma festa da faculdade, bêbado, debochando de uma professora e usando palavras que eu não repetiria nem sob tortura. O vídeo viralizou. A universidade abriu um processo disciplinar. A bolsa de estudos foi suspensa. E junto com ela, a imagem de filho prodígio começou a desmoronar. Naquela semana, eles sumiram das redes sociais. Ninguém postou nada. Nenhuma selfie. Nenhuma foto na sacada com legenda motivacional. Silêncio. E enquanto a casa deles mergulhava nesse silêncio forçado, a minha confeitaria ganhava cada vez mais barulho. Os pedidos aumentavam, os clientes faziam fila na porta da padaria. Gente de outras cidades começou a encomendar meus doces. Recebi o convite para participar de uma feira gastronômica local. Me senti nervosa e viva. Pela primeira vez, estavam me chamando pelo meu nome, e não como a filha da Cláudia. Fui entrevistada por um jornal da região. A repórter perguntou sobre minha história. Contei o que pude, sem citar nomes. Disse apenas que havia encontrado um novo lar quando fui jogada fora do antigo. E que ali, em cima de uma padaria esquecida, construía algo que era meu. No fim da entrevista, ela perguntou: "Você se arrepende de tudo o que passou?" Pensei por alguns segundos antes de responder: "Não." Porque foi naquele abandono que eu descobri quem eu realmente era. Naquela noite, minha avó fez um jantar especial para mim. Bolo de milho, café coado e um carinho no cabelo que só ela sabia fazer. "Tem gente que precisa perder o palco para aprender a escutar a plateia", ela disse enquanto cortava uma fatia para mim. "E tem gente que, no silêncio, aprende a construir o próprio teatro." Eu sorri. E agradeci. Por tudo. Porque eu sabia, estava chegando o momento em que o mundo que me virou as costas viraria os olhos de volta para mim. Não por carinho, mas por necessidade. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. Firme. Em pé. No lugar que eu mesma construí. A manhã estava começando como tantas outras, cheiro de pão quentinho, gente batendo papo na calçada, o sino da padaria tilintando toda vez que a porta abria. Eu estava no balcão, decorando uma torta de frutas vermelhas para uma encomenda especial. Tinha aprendido a encontrar uma paz particular naquele gesto, alinhar morangos, polvilhar açúcar de confeiteiro, ajustar os detalhes com delicadeza. Foi então que o sino tocou com um som diferente. Seco. Apressado. Eu levantei os olhos e, por um instante, não acreditei.
Minha mãe estava parada na entrada. Cláudia Alves, com a postura mais abatida que eu já tinha visto. Os cabelos antes perfeitos estavam presos de qualquer jeito, os olhos cobertos com maquiagem mal aplicada e olheiras à mostra. Atrás dela, meu pai, cabisbaixo, sem o tradicional paletó. E, por último, Gustavo, de jeans e chinelo, segurando o celular como se quisesse se esconder atrás dele. O mundo parou. As conversas na padaria cessaram. As pessoas olharam, algumas reconhecendo aquela família antes tão admirada. Eu não disse nada. Apenas os encarei. Minha mão ainda segurava o saco de confeitar, mas estava imóvel. Minha mãe foi a primeira a falar. Podemos conversar, Poliana? A voz dela saiu baixa. Quebrada. Como se cada palavra custasse mais do que ela estava disposta a pagar. Assenti com um leve gesto de cabeça e caminhei até a salinha nos fundos. Era onde costumávamos descansar entre um turno e outro, onde minha avó me dava conselhos entre uma fornada e outra. Agora, aquele espaço pequeno testemunharia algo muito maior, a inversão completa da balança. Eles se sentaram, hesitantes. Me mantive de pé. Minha mãe pigarreou, mexendo as mãos sem parar. Meu pai olhava para o chão. Gustavo evitava meu olhar. Estamos passando por dificuldades, ela começou. A loja fechou. A casa está penhorada. Seu pai está desempregado. E, bom, o Gustavo teve problemas com a faculdade. Continuei em silêncio. Queria ver até onde ela iria. Estamos pedindo ajuda, ela continuou, com os olhos marejados. Você tem uma estrutura montada, um negócio em crescimento. Poderia nos orientar. Talvez nos emprestar algum dinheiro. Só até resolvermos tudo. Por um instante, me vi ali, aos 18 anos, de mala na mão, sendo enxotada da própria casa. Lembrei da festa, da voz dela dizendo que não me aguentava mais. Dos risos. Do portão se fechando nas minhas costas. E agora, estavam todos ali. No mesmo lugar onde disseram que eu achei o meu lugar inútil. Mas agora, ajoelhados emocionalmente. Implorando. Respirei fundo. Por que vieram até mim? Não tem amigos? Parentes? Cartões de crédito? Minha mãe engoliu em seco. Porque você venceu. E nós precisamos de você. Olhei para meu pai. Ele finalmente levantou os olhos e falou. Poliana, eu fui um covarde. Deixei você sair sem dizer uma palavra. Me arrependo todos os dias. E Gustavo, o orgulho quebrado, disse apenas. Me desculpa, mana. Eu não entendi o que estavam fazendo com você. Eu só segui o que vi todo mundo fazer. Foram as palavras mais humanas que já ouvi dele. Por dentro, uma parte de mim sangrava. Outra parte se erguia. Porque, finalmente, eu estava no controle. Não por vingança. Mas porque eu não era mais aquela garota implorando para ser vista. Minha avó, que havia observado tudo da porta entreaberta, se aproximou e disse calmamente. Vocês vieram buscar o que não souberam proteger. Me aproximei da mesa e falei com firmeza, mas sem rancor. Eu vou ajudar. Mas não por obrigação. E muito menos por pena. Os três me encararam. Vou indicar caminhos, orientar o que puder, mas não pensem que vamos voltar a ser uma família. Porque família de verdade não descarta um dos seus. Minha mãe chorou. Mas não disse nada. Meu pai assentiu em silêncio. Gustavo apertou os olhos, como se tentasse entender de verdade o peso daquilo tudo. A conversa acabou ali. Eles saíram da padaria com os ombros curvados. Não destruídos, mas diferentes. E eu fiquei ali, com as mãos ainda cheias de açúcar e o coração mais leve do que jamais esteve. Naquele momento, eu soube, nada mais me prenderia ao passado. Eles vieram de joelhos. E eu permaneci em pé.
Os dias que se seguiram depois daquela conversa pareciam irreais. Não pelo que havia acontecido, mas por como eu me sentia, em paz. Pela primeira vez, eu não estava presa a perguntas que me dilaceravam em silêncio, nem me sufocando tentando entender por que nunca fui suficiente para eles. A resposta já não importava mais. Mantive minha palavra. Orientei como pude. Apresentei à minha mãe uma consultora que poderia ajudá-la a organizar as dívidas e entender por que a loja havia afundado, e não era apenas pelo mercado. Ela ouviu, engolindo orgulho a cada palavra. Descobriu que manter uma empresa com base em vaidade e aparência tem um preço. E o dela chegou alto. Muito alto. Meu pai, por sua vez, conseguiu um trabalho modesto numa firma menor da cidade, ajudado por uma indicação minha, mas apenas porque o dono da firma era um cliente antigo da padaria que confiava em mim. Ele nunca mais andou com aquela pasta de couro como se carregasse o mundo. Hoje, anda com humildade nos ombros. E quando me encontra por acaso na rua, abaixa o olhar antes de sorrir. Nunca tenta justificar. Só agradece. Gustavo voltou a estudar, mas em outro lugar. A universidade anterior o expulsou. A bolsa se foi. Hoje ele trabalha numa pequena gráfica durante o dia e faz faculdade à noite, pagando com esforço. Não somos próximos, mas ele passou a me ligar de tempos em tempos. As ligações são curtas, às vezes estranhas. Mas, em cada uma delas, ele termina dizendo: eu tô tentando ser alguém melhor. E isso, por si só, já é mais do que eu imaginava ouvir dele um dia. Quanto a mim, bem. A confeitaria cresceu. Virou marca. Abri um segundo ponto na cidade vizinha, com apoio do empresário que acreditou em mim lá no início. Me formei em gastronomia e hoje dou palestras para outras meninas que, como eu, foram tratadas como invisíveis dentro da própria casa. A padaria da minha avó continua ali, na esquina, firme como sempre. Não vendemos, não reformamos. Mantemos como símbolo. É ali que comecei a me enxergar, entre o cheiro do pão assando e a farinha grudada nos braços. É ali que mora minha origem, e minha liberdade. Minha avó, a Dona Elza, continua sendo meu alicerce. Às vezes, quando entro correndo na padaria e a encontro sentada com seu café, ela me olha com aquele sorriso calmo e diz: tá bonita. Tá inteira. E eu sei que não é sobre aparência. É sobre alma. Na última entrevista que dei para uma revista da capital, a repórter me perguntou: se você pudesse voltar no tempo, naquele dia em que foi expulsa, o que diria aquela Poliana? Pensei por um instante. E respondi com um sorriso. Diria: aguenta firme. Eles estão te jogando pra fora achando que é o fim. Mas na verdade, estão te empurrando direto pro começo da sua vida. Encerramos a entrevista, e antes de ir embora, passei pela vitrine da confeitaria. Havia uma fila pequena se formando. Um casal tirava fotos com uma das tortas que criei. Uma criança lambia os dedos depois de comer meu famoso biscoito de lavanda. Respirei fundo. Lembrei da frase que minha mãe jogou com desprezo, há um ano. Achou o seu lugar, inútil. E sorri. Sim. Eu achei. Só que não era o lugar que eles imaginavam. Era o meu. O que eu construí com as mãos, com lágrimas, com coragem. Eles me expulsaram achando que estavam me anulando. Mas, sem perceber, me deram exatamente o que eu precisava. O espaço para existir. E hoje, enfim, eu existo inteira. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!